Aqui está a Nova Jerusalém. O que ela significa para nós hoje? Por que Nova Jerusalém? Aqui está, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, sobre um novo céu e a nova terra. No versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Então, vamos querer saber o que significa isso aí, né? Por exemplo, o que quer dizer novo céu e nova terra? Significa que haverá um novo planeta? É isso que aqui quer dizer? Depois o primeiro céu e a primeira terra passar. Então, haverá a destruição do planeta Terra? E o mar já não existe? Vai secar o mar? É isso que quer dizer? Claro que não é. Nós vamos saber direitinho o que significa isso aqui. Isso está explicado na própria Bíblia, na Escritura, já tem a explicação. Vê aqui, ó, no capítulo 21, diz nova terra. Não é terra maiúscula aqui, é minúsculo. No grego está a nova terra, e não está, senão seria novo planeta, seria cosmos, mas está escrito em grego gen. Gen significa terra, portanto não é o planeta. Então não é um novo planeta. E o primeiro céu e a primeira terra passaram. Significa que eles deixaram de existir? Não, de jeito nenhum. A terra nossa vai existir para sempre. Então isso aqui tem seu significado, né? E tem um mistério aqui. E o mar já não existe. Isso, o que significa isso? Nós vamos ver isso na própria Escritura. No Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, fala sobre o significado das águas. No próprio livro do Apocalipse, falou-me ainda o anjo, né, falando, explicando e interpretando a Bíblia. Ó. As águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, ó, multidões de pessoas, né? Nações e línguas. Então, isso que significava. Então, lá, no próprio livro de Apocalipse, capítulo 21, e o mar já não existe. O que é esse mar? Esse mar, então, as águas, muitas águas, as multidões que nascem aqui, na terra atual que nós vivemos, onde há mortalidade, onde há um tempo de vida para cada um. No novo céu, nova terra, essas pessoas que morrem não vão existir, porque Deus nos prometeu vida eterna. Então não haverá mais morte no novo céu, nova terra, conforme nós vimos. Então ali não haverá mais a morte. Então esse mar de pessoas que morrem e são pecadores e são falhas, ele não vai existir mais. Isso é plano de Deus, que eles não vão existir mais. Mas o céu e a terra, a primeira, né, que passou para esse local do novo céu e nova terra, passou. Mas aqui, no lugar onde estamos, essa primeira terra continua, né, e nós vamos ver os textos que explicam mais adiante. E continua no texto, diz: Então ouvi uma grande voz, aqui, ó, vi também, no versículo 2, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu marido. Então essa cidade santa
Hoje é somente a Nova Jerusalém. A antiga Jerusalém não é mais santa, e sim a santidade passou para a Nova Jerusalém. É o reino que produz os seus frutos, conforme foi feita a profecia. E ela desce do céu. Então essa cidade santa, ela vem do céu. Isso é muito importante. E aqui no capítulo 22, continuando falando sobre a Nova Jerusalém, né? Então ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra margem no rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Então, ora, aqui está falando, e na Nova Jerusalém tem uma árvore, a árvore da vida, que é para a cura dos povos. Por quê? Porque é cura dos povos. Então, esses povos não são do novo céu e nova terra, claro, porque são povos doentes, ó, eles precisam ser curados, eles continuam doentes. Então, isso pertence à terra anterior, que continua, então, pode-se ver que ela continua. Então, os que estão no novo céu e nova terra não têm mais doença, mas aqueles que continuam na terra atual, ela necessita da cura e necessita dessas folhas para a cura, mostrando que continua esse paralelismo. E aqui no Apocalipse, no versículo 10, diz assim, ó, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Então essa Nova Jerusalém, né, mostrou a santa cidade de Jerusalém, que é a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Portanto, a origem dela é do céu, não é da terra. E ela representa aquela pedra lá que Daniel falou, que iria bater nos pés da estátua. Então, essa pedra foi tirada da montanha. E ela, então, vem exatamente quando a pedra pega nos pés da estátua. Portanto, é muito importante saber o tempo em que essa pedra pega na estátua. E essa pedra é essa mesma pedra aqui da Jerusalém, ó. E ela vem descendo do céu, da parte de Deus. Aqui está a montanha, e onde ele viu a Nova Jerusalém, lá em cima. Ela vem descendo do céu. Então ela vem vindo em direção para a terra, para a nova terra, né? Então, só os que vão ter parte nessa Nova Jerusalém é que não morrerão mais. Compreende? E ela vem do céu. Então ela foi criada no ano 70, quando foi destruída Jerusalém antiga, e foi criada então essa Nova Jerusalém. Ela vem do céu e vem descendo do céu. Então é que nem a pedra lá de Daniel capítulo 2, 44, que é o reino de Deus. Essa Nova Jerusalém. E ela vem no ano 70, e ela desce aqui na terra, fica com as portas abertas para todo aquele que aceitar Jesus, se tornar uma nova criatura, ele pode entrar nessa porta, que ela vai ficar sempre aberta, essa Nova Jerusalém. Essa estátua que o Nabucodonosor sonhou, né? E Daniel interpretou, tem todas essas partes, e aqui tem essa pedra, ó. Essa pedra aqui é a mesa do Apocalipse ali, ó. É a pedra que é a Nova Jerusalém, essa pedra é tirada da montanha. E essa pedra desce do céu e pega aqui nos pés da estátua. E destrói totalmente essa estátua. Aqui nós vemos a pedra. Essa é uma pedra especial. O Apocalipse vai falar mais detalhadamente dessa pedra aqui, ó. E ela bate nos pés aqui, ó. Quando chegam esses reis aqui, esses 10 reis, ela pega aqui e destrói essa estátua. Vamos ver no livro de Daniel, aqui no capítulo 2 e no versículo 34, diz assim: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Então, a pedra foi cortada. Então, nós vemos que essa Nova Jerusalém, ela é essa pedra, e ela foi cortada sem auxílio de mãos. Então, essa pedra foi cortada numa montanha, e sem auxílio de mãos, lá do céu, porque ela vem do céu. E feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmiuçou.
E aqui mais adiante, aqui, ó, no versículo 35, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha. Então essa pedra vai se tornar uma grande montanha. Foi o que aconteceu no ano 70. E encheu toda a terra, né? Toda a terra, toda a região da terra ali. Essa Nova Jerusalém foi criada. Então, essa já foi muito tempo profetizado que viria essa Nova Jerusalém. E, por exemplo, antigamente Deus tinha o seu reino com a Jerusalém antiga, que foi totalmente destruído no ano 70, inclusive seu templo. E aí foi totalmente incendiada, não sobrou nada, foi totalmente devastado, e até hoje, né, nunca mais foi construído esse templo. E a Jerusalém foi totalmente incendiada, foi arada. E por quê? Porque Deus teve um plano de criar a nova Jerusalém, que desce do céu, que é essa pedra que ela veio no ano 70 em lugar, esse reino vem em lugar desse reino aqui que Deus rejeitou. Vamos ver aqui ainda no versículo 44, no capítulo 2 de Daniel. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais feito. Então esse reino não existia antes, ele passa a existir exatamente no dia quando esses reis, esses 10 reis, que são dos dedos dos pés da estátua, né, e quando chegarem esses, aí vai ser, então chegará o reino de Deus. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, um reino que começou no ano 70 e vai durar para toda a eternidade. Todos os anos, todos os centenas de anos, todos os milênios, ele vai sempre existir e com as suas portas abertas, porque já chegou aqui na Terra. Então, essa nova Jerusalém que vem, que João viu descendo dos céus, né? Então, essa nova Jerusalém é exatamente onde não haverá morte, não haverá sofrimento nem dor. E ela vem no novo céu e nova terra, que começou a existir a partir do ano 70, quando foi destruída Jerusalém. Então, deu a entrada da nova Jerusalém. Então, a nova Jerusalém não é um terceiro templo, que estão imaginando que vai vir agora, né? Que isso não é profético, não há profecia sobre isso. O que existe é que o templo foi destruído e depois disso Deus colocou a Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém o templo é o próprio Senhor. Vamos ver mais tarde isso aí. Então aqui no versículo 10 de Apocalipse 21, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, que é a Jerusalém, que é a Nova Jerusalém, né, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, compreende? Ela brilha, né? E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, compreende? Aquela pedra que pegou nos pés da estátua. Então, o seu fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima. E como uma pedra de jaspe cristalina, né? Então aqui temos uma pedra de jaspe, para vocês terem uma ideia do que é uma pedra de jaspe. E essa é a pedra aqui, que pega nos pés da estátua. É a mesma coisa. E aí nós vemos aqui o seguinte. Nessa Nova Jerusalém, né, Deus enxugará os olhos de toda lágrima. Então não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro. Né? Então não é nessa terra aqui que nós vivemos que um dia não vai haver mais lágrima aqui. Não, aqui é o lugar do pecado e da queda. Isso aqui vai ser sempre assim. Então tem pessoas que Deus vai restaurar tudo aqui na terra. Não, Deus não vai. Aqui está mostrando que é só na Nova Jerusalém, nesse novo local, onde não haverá mais morte. Então as pessoas têm, os eleitos aqui, os escolhidos, vão para lá. Porque Jesus disse, meu reino não é desse lugar aqui, não é dessa fonte. Então ele é lá do céu, compreende? Ele é da Nova Jerusalém. Então Jesus não vai vir aqui na Jerusalém terrestre, reinar, e como muitas pessoas estão pensando, isso não é verdade. Isso não vai acontecer nunca. Jesus é eterno, ele está num lugar eterno.
né? E nesse mundo aqui, mas então a Terra continuar com esse sofrimento? Sim, aqui será sempre assim. Mas na Nova Jerusalém não haverá luto, porque lá não há morte, nem pranto, nem choro, nem dores, não há mais sofrimento e dor. Enquanto aqui, nessa Terra atual, ela é cheia de dor, e vai ser sempre assim. E então as pessoas têm que, para entrar na Nova Jerusalém, tem que ter a libertação, que é em Jesus Cristo. Porque as primeiras coisas passaram, que foi o seguinte: a primeira era do céu anterior e a terra anterior, que é essa nossa atual aqui. Então os que estão aqui continuam, e vai passar durante séculos e milênios assim, mas aqueles que forem eleitos e escolhidos vão entrar na Nova Jerusalém, estarão libertos, e essas coisas todas vão passar. Mas é só os vencedores que poderão ter isso. E diz mais: e aquele que está sentado no trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque as palavras são fiéis. Então já aconteceu no ano 70, e está tudo feito. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E diz mais: o vencedor herdará essas coisas. Então tem que ser vencedor. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Mas aqueles que não forem vencedores, né, que não entendem a palavra de Deus, e não entendem, e não se importam com ela, eles são chamados covardes. E aqueles incrédulos que não acreditam. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, os feiticeiros, que fazem feitiços através de química, né? Coisas enfeitiçadas, aos idólatras, aos que adoram ídolos, né? E sempre estão contrariando a Deus. Quando Deus proíbe a idolatria, eles continuam fazendo imagens e adorando elas. E a todos os mentirosos, continuam mentindo, distorcendo a palavra de Deus, e mentindo sobre as coisas da Bíblia, e contradizendo todas essas coisas da palavra de Deus. Todos esses mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que é essa segunda morte? A primeira morte é essa adâmica, que nós temos, que todos vão passar. Mas Jesus disse: não temos que matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Temei aquele que pode tanto destruir o corpo como destruir a alma e jogá-la no lago de fogo, né? Que é a segunda morte. Esse lago com fogo e enxofre. E esse é a morte da alma, né? A primeira não é a morte da alma, é só do corpo. Essa segunda é a morte da alma. Então, quando morre a alma, não pode. Então, a pessoa, porque perdeu o direito a entrar na Nova Jerusalém. Aqui vai falar sobre essa Nova Jerusalém aqui, E vamos ver alguns detalhes aqui importantes. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais em medida, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. Então, um estádio tem 185 metros. Então, 12.000 estádios vão dar 2.220 quilômetros de comprimento, 2.220 quilômetros de largura, e altura, 2.220 quilômetros. É grandiosíssima, é algo muito grande, é toda de ouro, né? Então vemos que realmente é uma cidade imensa e gigante. E aqui no versículo 24 diz assim: as nações andarão mediante a sua luz. Olha aqui, as nações, aqui, desse mundo que nós estamos vivendo agora, recebe a luz dessa Nova Jerusalém. Então, essas nações andarão na luz dela. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, esses reis da terra são aqueles que já vão indo para a Nova Jerusalém. E eles vão trazer a glória de Deus. E as suas portas nunca jamais se fecharão, a Nova Jerusalém, de dia, porque nela não haverá noite. Porque Deus vai ressuscitando todos aqueles que forem. Então houve a ressurreição no ano 70 e vai haver
depois de ressurreições de novo, porque as suas portas não se fecham e só pode entrar quem tiver o corpo ressuscitado e glorificado. Compreende? Assim lhe trarão a glória e a honra das nações. Eles vão ressuscitar e vão entrar na Nova Jerusalém. Não, nunca jamais experimentará coisa alguma contaminada, jamais. Então, nenhum homem em pecado. Ele tem que ser ressuscitado e receber um corpo glorificado. Então, ter aceitado Jesus, um dos pecados dele são perdoados, e ele recebe esse corpo glorificado. E os que praticam as abominações e mentira não vão poder entrar nessa Nova Jerusalém. E também, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso, que estão alistados no livro da vida do Cordeiro, vão poder não morrer mais e viver eternamente, sem nunca, jamais envelhecer. Aqui tem um canal, youtube.com/estudosbíblicos237, onde você terá informações com respeito ao conhecimento que liberta, para que você possa entrar na Nova Jerusalém e ser uma nova criatura e viver eternamente, sem nunca, jamais envelhecer. Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.